Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso especial de Halloween. O vídeo de hoje, gente, não aconteceu no Halloween, nem perto do Halloween, não tem nenhuma referência com o Halloween. Mas eu acho que ele cabe aqui no nosso especial de Halloween. Só que esse vídeo eu tô gravando aqui como uma experiência, na verdade. Porque quando eu vou gravar um vídeo, eu faço um roteiro certinho, né? Digito tudo certinho, tudo que eu quero falar, pra não esquecer de nada. Porque se eu começo a falar e viajar e eu acabo me perdendo. Mas nesse caso, eu tinha feito um roteiro, ok? Só que daí eu encontrei outros documentários, entrevistas e coisas e teorias. E daí eu comecei a anotar no meu caderno. Olha, tem um caderno aqui. E eu anotei tipo umas 10 páginas. E, sinceramente, eu não consegui colocar as minhas anotações dentro do roteiro que eu já tava fazendo. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou tentar aqui contar o caso pra vocês, mais ou menos como eu fiz aqui no roteiro, mas no meio aqui eu vou contando meio que eu lembro das minhas anotações e vai ser realmente um bate-papo aqui, porque eu adoro essa interação da gente, né? De vocês escreverem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Então, eu quero muito discutir aqui com vocês esse caso que originou toda a franquia aí do horror em Amityville. E, gente, eu já conhecia, obviamente, né? Tem até o livro do horror em Amityville, mas eu fiquei conhecendo umas coisas nesse caso que colocou em dúvida aí, né, toda essa franquia do horror em Amityville e outras coisas também em decorrência disso que eu quero também falar aqui com vocês, mas essa parte aí dos filmes, do que veio depois, da Casa Mal Assombrada, eu vou só pincelar. Eu quero realmente falar do crime. Então, vamos lá, eu espero que dê certo esse vídeo. Se não ficar bom, gente, a gente esquece e vai para outros vídeos, tá? Então, a gente vai começar falando aqui da família Defoe. A família Defoe, em 1974, eles moravam em Amityville, que é uma vila que fica em Nova York, né? Ela existe até hoje. O pai da família era Ronald Defoe Sr., ele era um vendedor de carros e comandava uma concessionária, e esse era o negócio da família. A mãe era Louise e juntos eles tiveram 5 filhos. O mais velho era o Ronald Jr., que tinha 23 anos, a Dawn, que tinha 18, depois a Allison, que tinha 13, o Mark, de 12, e com 9 anos, o John Matthew. Para facilitar a dinâmica dos nomes, porque o pai e o filho eles têm o mesmo nome, né? O pai, ele era conhecido como Ronald ou como Ronnie, e o filho era conhecido como Butch, ou Butch. Acho que eu vou falar Butch. Então, Butch é o filho e Ronnie é o pai. Vamos direto aqui pro caso, porque no dia 13 de novembro de 1974, o Butch, né, o filho mais velho, ele entra num bar ali da região, perto até da casa dele, e tava mais ou menos no começo da noite. Ele entra nesse bar desesperado, pedindo ajuda, porque ele fala que algo tinha acontecido com os pais dele. Nesse bar tinha alguns amigos do Butch. Ele pede para esses amigos para voltar para casa, né, com ele, porque ele não queria voltar sozinho para ver realmente o que tinha acontecido. Quando o Butch e esses amigos chegam na casa, eles se deparam com os pais do Butch mortos na cama. Eles estavam com ferimentos à bala. E um dos amigos ali, ele acaba chamando a polícia, e quando a polícia chega, né, achando ali que vai encontrar, né, só os pais do Butch mortos, como foi descrito, o Butch, ele fala assim, e os meus irmãos? E daí nisso a polícia começa a procurar nos outros quartos e eles se deparam com os 4 irmãos do Butch também mortos na casa. Todos eles estavam nas suas camas, todos estavam deitados de bruço e todos tinham levado tiros. Nenhum deles parecia que tinha tido qualquer reação a esse ataque, sabe? Eles estavam nas posições de dormir, o que era estranho é que todos estavam de bruços, né? Mas, como eu falei que a gente vai falar sobre teorias e tudo mais, a gente vai falar disso mais pra frente. A família, ela tinha um cachorro, o Shaggy, e ele estava preso na parte de trás da casa. E nesse momento ali que a polícia estava ali vendo, esse cachorro estava latindo muito, assim, tava fazendo bastante barulho. O Butch, né, o Ronald Jr., ele estava muito desesperado, ele chorava bastante.
E a polícia tava com medo de manter o Butch ali, porque poderia ser um assassino que fosse voltar pra fazer alguma coisa com ele, né? Porque normalmente esses assassinos que matam uma grande quantidade de gente não deixam ninguém vivo. E o Butch, ele começou a dizer que ele sabia quem tinha feito aquilo e que tinha relação com a máfia, né? Então a polícia pega ele e coloca ele numa espécie de custódia, mas para proteção dele. Primeiro eles levaram para casa de um vizinho, para que ele ficasse seguro nessa casa do vizinho, e depois eles levam para a delegacia. Aqui parece estranho, né, ele mencionar a máfia, mas já dando um pouco de detalhes da família, tanto o Ronald Sr., né, o Ronnie, quanto a Louise, eles vinham de famílias italianas e famílias que tinham realmente ligação com a máfia, principalmente os pais da Louise, né, no caso os sogros do Ronnie. Já quando ocorreu tudo isso e a polícia estava ali, algumas pessoas da vizinhança já meio que mencionavam que desconfiavam que o Butch tinha feito isso, né? Afinal, é um pouco estranho quando todo mundo da sua família morre e só você fica vivo, né? Então, já começava ali a se especular um pouquinho sobre essa culpa do Butch. Então, a gente vai falar aqui da família, né? Um pouquinho antes da gente continuar no caso. Essa família, gente, eu não conhecia esse lado, né? Só que assim, tem que ter muito cuidado porque tem bastante fonte na internet, mas tem bastante fonte bem tendenciosa, né? Por exemplo, eu assisti uma entrevista inteira do Butch, né? Que tem 1h30, se eu não me engano, e ainda o canal, eu tava esperando até hoje, né? Ele falou que ia postar a segunda parte, mas já faz 9 meses que ele postou, não posta a segunda parte da entrevista, então eu resolvi gravar. Mas é muito tendencioso quando você vê alguém só realmente falando de pessoas que já morreram, né? Mas o que eu consegui averiguar dessa família é que eles eram uma família um pouco disfuncional, assim, não era uma família tranquila, não era uma família que se dava bem, começando aí já desde lá de trás, quando a Louise e o Ronald se conheceram. Não foi um namoro aprovado pelos pais da Louise e a Louise acabou engravidando, então o que foi pior ainda. Então nesse momento a Louise, quando ela casa com o Ronnie, ela se afasta da família, meio que eles cortam os laços. Só que posteriormente, né, o pai da Louise, o nome dele era Mike Briganti, era conhecido, tinha muito dinheiro. Ele acaba querendo ajudar a filha, assim, né? Ele ficou um tempo afastado, mas depois ele tinha muito, muito amor pela filha. A filha era como se fosse a princesa da vida dele, assim. Então, mesmo ele não gostando tanto do genro, né, do Ronnie, ele queria dar uma boa vida pra filha e tudo mais. Inclusive, o Mike Briganti, né, ele bancava muito ali da vida do casal, até muito depois, assim. O que deixava o Ronnie um pouco nervoso, meio desprestigiado. Ele não se sentia, digamos, o homem da casa, porque muito do dinheiro era do sogro, né, e não era dele. Inclusive, essa concessionária também que eles trabalhavam, que eu citei no início, né, que era um negócio da família, essa concessionária também era do Mike, né, então também não era um negócio próprio do Ronnie, era do Mike. Então isso tudo mexia aí com a autoestima do Ronnie. E o que isso acarretava para a família? Como o Ronnie se sentia aí desprestigiado, ele se sentia, né, rebaixado, porque ele não conseguia prover tanto pela família. Ele queria ser o machão, digamos assim, dentro de casa. Então ele era uma pessoa bem abusiva, ele batia muito na Louise e posteriormente também nos filhos. Ele realmente era uma pessoa muito, muito violenta. Eu vou citar aqui mais pra frente alguns casos e alguns exemplos, né? Mas essa era a dinâmica aí da família, resumidamente, né? Quando eles se casam, né, mesmo agora com a aprovação aí do Mike, né, eles começam aí a ter os filhos, né? Então eles têm o Ronald, a Dawn, a Allison e o Mike. Desculpa, é o Mark, né? É muito nome. E quando eles estavam aí com esses 4 filhos já, né, eles eram uma família que eles quase não se frequentavam, digamos assim. A casa onde eles moravam sempre foi, até antes dessa casa de Amityville, era uma casa grande. Então as crianças meio que ficavam cada uma nos seus quartos, daí eles iam se reunir ali numa janta ou em alguma, né, refeição da família, e era nessa hora que tinham as brigas, era nessa hora que todo mundo se estressava. Então, desde sempre, assim, a convivência na casa ali não era algo fácil.
houve uma briga muito grande entre a Louise e o Ronnie, a ponto do Ronnie realmente bater muito na Louise, de deixar ela machucada, de ferir o olho dela, se eu não me engano. E ele foi violento na frente ali do tio, né, da Louise. Quando teve esse evento, a Louise quis se separar do Ronnie. Ela foi pra fora, né, assim, ela saiu da casa, levou os filhos. E daí, nessa época aqui, é dito que o Ronnie, ele teve uma transformação, assim, porque ele viu que ele não conseguiria viver sem a Louise, sem os filhos. Inclusive, ele até faz uma música pra Louise, que o nome era The Real Thing. E essa música foi gravada, inclusive, por um cantor chamado John Williams. A Louise acaba voltando com o Ronnie e eles têm o último filho ali, que era o John. E ele nasce em 65 e foi nessa época que a família muda-se pra famosa casa de Amityville, que é essa casa aí famosa que a gente conhece por causa dos filmes. Já vou dizer aqui no começo do vídeo, gente, como vocês já sabem, eu gosto de sempre ir no Google Maps olhar os lugares que eu tô falando aqui, né, nos casos pro canal. Especificamente, é a primeira vez que isso acontece, de eu procurar uma casa e qualquer localização que você vá no Google Maps, sendo assim uma quadra antes, uma quadra depois, no Street View, na verdade, né, que você consegue andar pelas ruas, essa casa, ela tá borrada, ela tá assim, com blur. Você não consegue ver a casa. Provavelmente foi um pedido, né, da dona de hoje, da casa, assim. E eu acho estranho isso, porque as pessoas podem ir lá, né, e ficar olhando a casa lá pela frente, e de repente, sei lá, tirar fotos, as pessoas curiosas e tudo mais. E no Google Maps, que seria só uma foto, né, não tem como ver, gente, por isso que eu não... Quer dizer, eu vou colocar aqui pra vocês verem como que fica a imagem quando você vai procurar essa casa, que fica na Ocean Avenue 112, em Amityville. Bom, essa casa, eles vão morar lá em 65, e quando eles vão morar nessa casa, em 65, eles vão, assim, como uma esperança de uma coisa nova, né? Que a família começasse uma nova fase, ainda mais porque agora o Ronnie se dizia mudado e que ele, né, tava reconquistando a Louise e tudo mais, e, inclusive... É dito que foi colocado na frente dessa casa uma placa escrito High Hopes, que seria tipo altas esperanças, altas expectativas, né? Realmente porque eles acreditavam que seria um novo começo para a família. É dito que essa casa, inclusive, foi comprada pelo sogro do Ronnie, né? O Mike Briganti. Mas a dinâmica da família não mudou por causa da casa nova. Na verdade, continua a mesma coisa, muitas brigas, as crianças, elas... eram muito repreendidas violentamente, assim, e eram compensadas com coisas, né? Então, elas sempre ganhavam muitas coisas, muitos presentes. Os mais velhos, por exemplo, ganhavam carros o tempo inteiro, até a Louise também, porque o Ronnie, ele não deixou de bater na Louise, né? Então, ele compensava com um carro novo, com alguma coisa que ela queria, uma joia, e era assim a família, né? Era essa a dinâmica ali dentro da casa da Amityville. Então, na verdade, não é o horror em Amityville realmente existiu nesse sentido, que era uma casa com muita briga, muita violência, as pessoas apanhando, né? O pai, né, era muito abusivo. E apesar disso tudo, o mais velho, que é o Butch, ele gostava muito da mãe, nesse ponto aqui, né? Ele se dava muito bem com os irmãos. Os irmãos, de uma maneira geral, se davam bem, né? O problema era sempre o pai. E esse avô, que era o mafioso, o Mike, ele também era muito amoroso, né, com a filha e com os netos. Então, eles sempre estavam rodeados de coisas, sempre de dinheiro, né? Então, isso não faltava na casa. Fora da casa, as coisas também não eram muito boas, porque, como eu falei, eles tinham essa concessionária, que era meio que um negócio da família. Mas, pelo que eu vi, essa concessionária tinha várias coisas sombrias e obscuras, porque é dito que o Ronnie, né, o Ronald Sr., ele desviava dinheiro, ele fazia lá umas tramóias, a concessionária era do sogro, então, assim, ele não fazia questão de que aquilo fosse algo honesto, assim, ele queria realmente ferrar com o sogro de alguma maneira. E o Butch, ele também trabalhava nessa concessionária. Só que assim, ele trabalhava lá de vez em quando, né? Era meio que ele tinha o nome dele lá como funcionário, mas ele não tinha um cargo efetivo, ele ia quando dava. E fora o que ele ganhava ali, né, como um salário, digamos, ele também ganhava do pai $500 por semana. Então, por isso também que ele não tinha muita vontade de ir lá trabalhar, né? O Butch, o mais velho. Ele era metido com drogas,
drogas, ele começou a se interessar muito por armas também. Ele era uma pessoa pacífica, é descrito como uma pessoa assim pacífica, apesar disso, né, desse background dele. Mas se alguém tirasse ele do sério, ele realmente ficava muito violento. Parecia que ele sempre acumulava tudo e quando alguém enfrentava ele de alguma maneira, ele revidava assim de uma maneira bem violenta. Porque era o que ele via dentro de casa, né? Bom, eu não quero ficar aqui muitos nos detalhes da família, mas em certo ponto aí da vida, o Butch conheceu a namorada dele, a Geraldine. Eu também vi uma entrevista grande com ela, que ela não é também uma pessoa assim que a gente escuta ela falando e consegue acreditar em 100% das coisas que ela está falando. Por isso que muito do que eu vou trazer aqui são especulações e teorias pra gente discutir nos comentários. Mas resumindo a história dos dois, ela disse que o Butch se interessou por ela já de início. Ela meio que cantava na noite nos barzinhos, ele deu em cima dela, ela não queria. Mas em algum momento ali nessa insistência dele, ela começou a ver que ele tinha um lado que agradou ela de alguma forma, assim, um lado que parecia que ele era carinhoso, que ele tinha amor pra dar pra ela, assim. E eles acabam namorando. Esse namoro fica bem sério, realmente, né? A Geraldine começa a frequentar a casa ali em Amityville, né? Da família Defoe. E é nessa entrevista que ela conta alguns relatos que eu vou falar aqui pra vocês, mas tenham em mente que a gente não tem como saber exatamente se é 100% verdade. Mas ela conta, por exemplo, que ela ia às vezes em festa de piscina ali, né, na casa dos Defoe. Tava calor, assim, um sol escaldante, e a Louise, né, a mãe do Butch, ela tava inteira de calça e blusa de manga comprida e chapéu e óculos, e ela disse que ela achava aquilo estranho, mas depois ela foi entender que era porque ela tinha muitos machucados e muitos hematomas, então ela tentava esconder. Ela disse que teve uma vez que eles estavam ali curtindo essa festa na piscina, tava todo mundo dentro da piscina, e nisso o Ronnie, né, o Ronald Sr., ele chega e joga uma bombinha na piscina, assim, eu não sei exatamente que tipo de bombinha que era, mas ele joga porque ele era esse tipo de pessoa, segundo a Geraldine, que gostava do caos, que ele gostava de mostrar que era ele que mandava, que se ele quisesse entrar na piscina era pra todo mundo sair, e o jeito dele fazer isso era jogando uma bombinha na piscina, e todo mundo saía, e daí ele entrava. E aí começavam as brigas porque o Butch, ele revidava, nesse dia ela conta que depois ele jogou bombinha enquanto o pai tava lá na piscina sozinho. Então tudo era nesse clima assim de sempre um odiando o outro, né? Principalmente os dois, o Butch e o Ronnie. Ela conta também que teve vezes assim que o Butch conta que eles estavam jantando e ele, sei lá, derrubou um guardanapo no chão. Ele ia pegar esse guardanapo e o Ronnie, né, o pai, ele ficava extremamente violento, falando assim que ele não tinha que ter mexido a cadeira pra sair da mesa. Aí o Butch falava, mas eu só estou pegando um guardanapo, e ele falava, não quero saber, porque você saiu da mesa e você só sai da mesa quando você terminou de comer. E nisso virava uma briga super violenta, onde ele dava socos no Ronnie, ele empurrava na parede. Gente, tudo isso segundo a Geraldine, tá? A namorada do Butch. E daí, quando acabava toda essa briga e tava todo mundo ali na família, o pai, ele simplesmente queria voltar a comer como se nada tivesse acontecido, assim. Ela disse que era realmente uma situação sempre de tensão dentro da casa. A Geraldine, ela também conta desse lado do Butch, assim, que ele era muito amoroso com ela, mas que quando ele bebia ou usava algum tipo de droga, ele ficava violento, ele virava outra pessoa. E o Butch, ele bebia, ele usava heroína, ele usava maconha, ele usava metanfetamina, cocaína, todos os tipos de droga, porque, como eu falei, ele era rico, ele tinha fácil acesso e ele não só consumia, como ele também vendia para amigos. Teve um momento que o Butch decidiu sair de casa para morar com a Geraldine. E lembrando aqui que a Amityville fica em Nova York e a Geraldine morava em New Jersey, né? É perto, mas ele resolveu morar com ela, só que o pai não deixava. Ele ia lá e buscava o filho, falando que ele tinha que morar junto com a família, que ele não ia ficar morando com a Geraldine. E, pelo que eu entendi, eles entraram num acordo assim que ele passava alguns dias com a família, alguns dias com a Geraldine.
E isso do pai interferir ali nos relacionamentos também começou a acontecer com a segunda filha, com a Dawn, que a gente vai falar bastante dela aqui também. Ela começou a namorar um cara e ela era muito feliz com esse cara. Ela é dito que ela tinha bastante complexo porque ela tava assim um pouco acima do peso, então ela não se sentia bem com isso. E o pai, sabendo que ela não se sentia bem, ele começava a xingar ela, ressaltando, né, isso, assim, ressaltando o corpo dela, falando que nunca ninguém ia querer ficar com ela. Então, toda aquela violência que antes era mais só pra Louise e pro Butch, também começou a passar pra Dawn. E isso é muito importante porque muitas teorias são baseadas nesse relacionamento aqui do pai com a filha. A Dawn, ela começou a namorar esse cara, ela tava muito feliz com ele, porque ela dizia que ele aceitava ela do jeito que ela era, que ela se sentia bem com ele, ela se sentia amada, e ela queria fugir com esse cara, assim, sair da casa dela e morar com ele, assim como ela via o Butch fazendo, né? E por mais que ela visse também que não era algo fácil, né? Porque o Butch, mesmo tentando sair com a namorada, o pai ia lá e voltava a buscar eles de volta. Ela queria muito sair dali, daquele inferno que era a casa. Como eu falei que o Butch trabalhava lá na concessionária, né? Ele foi acusado também de desviar dinheiro, de roubar cheques e também, principalmente, de nunca ir trabalhar. Pelo que eu percebi, né, em algumas fontes que eu vi, era realmente muito disfuncional também essa parte do negócio da família, assim. Não acho que era algo que funcionasse de uma maneira honesta. Acho que meio que de todas as partes ali tinham coisas obscuras aí nesse negócio, tanto pelo Ronnie, como pelo filho, né, o Butch, e também como pelo sogro, né, que era envolvido com a máfia. Mas chegou um momento aqui também bem crucial para a história, que o Ronnie, ele tava batendo na mãe. Ele tava em mais uma dessas cenas violentas, batendo na Louise, e o Butch chega para interferir. Ele também tava xingando a Dawn nesse momento, né, o pai. O Butch chega, ele briga com o pai e nesse momento ele chega a pegar uma arma dele e apontar para a cabeça do pai e atirar. Só que a arma travou, em alguns lugares diz que travou, em alguns lugares diz que ela não estava armada, mas assim, o Butch teve a coragem, digamos assim, de apertar o gatilho. Nesse evento aqui foi muito importante porque depois que aconteceu isso, parece que a mãe, a Louise, ela começou a defender o pai, né? E tipo, ir contra o que o filho tava fazendo de atirar na cabeça do pai. Só que não atirou, né? E isso irritou muito o Butch, porque ele não entendia como que a mãe, sofrendo tudo que ela sofria com o pai, ela ainda ficava do lado dele e ficava contra os filhos. É dito também nessas entrevistas que eu vi, né? Segundo pessoas ali envolvidas com o Butch, depois desse caso aí, desse evento, o pai, né, o Ronnie, ele ficou muito delirante, assim, ele começou a se apegar muito à religião e ele basicamente achava que ele era uma pessoa especial, porque ele não tinha morrido naquele dia, né, porque a arma tinha travado, enfim, e que ele tinha uma conexão especial com Jesus Cristo, que ele conseguia saber o que ia acontecer, ele conseguia sentir coisas, que ele era uma pessoa abençoada no sentido assim, abençoada realmente de ter algum tipo de poder além das outras. Então ele ficou muito delirante nessa época, assim, eu vi alguns outros membros também, assim, relacionados ali, vizinhos, falando que ele dava dinheiro para padres, assim, né, nessa de achar que tava fazendo bem, mas na verdade ele tava sendo explorado por esses padres, assim, que meio que falavam que ele queria ouvir e ficavam ganhando dinheiro dele. Teve um evento que ele tava com a família dirigindo de carro e ele simplesmente largou o volante porque ele falou que os anjos iriam guiar aquele carro. O Ronnie, ele ficava cada vez mais violento com a Louise. A Louise é dito que ela ficava muito medicada, sempre tava bebendo, né? Então, assim, ela meio que tava anestesiada pra não sentir tudo aquilo, mas a violência não parava. E a Dawn, ao mesmo tempo, ela queria, né, sair. E essa família, ela é muito cheia dos truques, assim, porque eu vi que a Dawn, ela meio que forjou o sequestro dela, fugiu com o namorado e meio que tentou extorquir um dinheiro da família, falando que era sequestro, pra ela poder ter um dinheiro pra continuar fugindo, mas acabou sendo descoberta. E teve uma vez que o Butch, ele pegou alguns cheques da concessionária e ele pagou para alguns amigos fingirem que eles estavam assaltando ele, né? Pra ele poder dizer que ele foi assaltado, quando na verdade ele queria descontar os cheques e dividir o dinheiro ali com os amigos. Ele também foi descoberto.
Enfim, gente, a dinâmica da família acho que deu pra entender, né? Não era uma dinâmica boa, apesar que eu quero sempre ressaltar aqui que eu vou colocar sempre as fontes aqui embaixo, né? Muitas fontes, assim, são relatos do Butch e é um pouco questionável, né? Vocês já devem entender por quê, mas se não entenderam, vão acabar entendendo. Mas eu quis trazer aqui pra vocês porque tudo isso vai fazer aí sentido com as teorias. Então, voltando aqui para o dia dos fatos, né? Quando o Ronnie tá lá sendo protegido pela polícia, enquanto a polícia tá investigando a casa. Não, pior que é tanto nome igual que eu acho que eu falei várias vezes Ronnie quando eu queria dizer Butch. Se eu fiz isso, eu sempre vou corrigir na tela. Então, qual que foi a primeira versão que o Butch deu pra polícia naquele dia? Ele falou que na madrugada daquele dia, do dia 13, lembrando aqui que quando ele chamou a polícia já era ali cerca de 6, 7 da noite do dia 13, então ele tá contando a madrugada, né, o começo do dia 13, era mais ou menos 2 da madrugada, ele acordou porque ele não conseguia dormir e ele desce ali pra parte de baixo da casa e começa a assistir um filme. Ele disse que nesse momento ele escuta alguns barulhos como se fosse alguém puxando uma descarga e ele não achou nada estranho, porque poderia ser alguém da família, né, indo no banheiro. Quando já era umas 4 da manhã, ele ainda não conseguia dormir, ele tinha até voltado já pro quarto, mas ele não conseguia dormir. E daí ele decidiu lá por mais ou menos 6 da manhã levantar e ir trabalhar. O que é muito estranho já de cara, né, nessa versão, mas enfim, ele disse que foi trabalhar e chegou na concessionária, né, onde era ali o negócio da família. E quando ele chegou na concessionária para trabalhar, ele falou que não tinha visto o pai, né, ainda, e o pai acabou não aparecendo para trabalhar, ficou uma situação meio estranha, mas enfim, ele continuou ali vivendo o dia dele. Por volta do meio-dia, mais ou menos, ele vai falar com a namorada dele, a Geraldine. Ele vai falar com ela, ele disse que não conseguia falar com a família, que a família não tinha aparecido ali para trabalhar e ele não tinha conversado com ninguém ainda, que ele tinha saído muito cedo de casa. Mas, ao invés dele ir para casa dele para ver o que tinha acontecido, por que ninguém tinha entrado em contato, não tinham aparecido na concessionária, ele resolve ir pro shopping com a Geraldine, como eles tinham combinado. Ele disse que encontrou com mais alguns amigos nesse shopping, eles usaram algumas drogas e depois eles resolvem ir pro bar. Quando ele chega nesse bar, ele fica um tempo ali, ele realmente percebe assim, nossa, acho que eu deveria voltar pra casa pra ver por que eu não consegui contato com ninguém da minha família, né? Eu tentei ligar pra eles, ninguém atendeu, aparentemente meu pai não apareceu pra eu trabalhar, então assim, nessa hora, quando era mais ou menos 6 da noite, ele resolve voltar pra casa dele pra ver o que tinha acontecido. Então ele vai pra casa dele, se despede dos amigos e vai pra casa dele. Mas não dá nem 20 minutos, meia hora, ele volta pro bar, desesperado, falando que algo aconteceu com os pais. Então foi toda aquela cena que eu descrevi no começo. Bom, o Butch continuava dizendo que era alguém da máfia, que ele sabia quem era, que era alguém envolvido. Ele até deu um nome, mas a polícia acabou investigando e viu que não tinha como aquele cara estar ali, né? E o Butch manteve essa versão de início. Nesse momento, eles acham na casa uma caixa vazia de um rifle calibre 35. Na verdade, o Butch ele tinha várias armas e o pai também. E nesse local que eles acharam, então tinham várias caixas, algumas estavam com as armas dentro e só essa do calibre 35 estava vazia. E eles, pela balística, eles viram que as pessoas ali da família tinham sido atingidos por esse rifle 35. De início eu não sabia que era esse rifle, né, mas sabiam que era um calibre 35. Então a polícia já começou a achar estranho a arma pertencer à família, né, e o Butch estar vivo. Eles iam questionar o Butch e o Butch não entendia por que eles estavam questionando ele. Por que eles não estavam indo atrás desse cara que ele falou que era da máfia, que tinha, né, matado a família dele. E a polícia começou a pressionar ele de todas as maneiras possíveis para ele contar exatamente o que tinha acontecido. Aí ele começou a mudar de versão. Vejam bem, primeiro ele falou dessa da máfia, né? Depois ele disse que ele tinha realmente visto essa pessoa fazendo tudo isso porque essa pessoa obrigou ele a ver ele matando a família. O que não fazia sentido, porque se alguém da máfia vai matar toda a sua família, ele vai te matar depois. Mesmo que ele faça você assistir, depois ele vai te matar. Depois ele começou a mudar de novo de versão, daí ele falava que não é que o cara fez ele assistir. Na verdade, o cara fez ele matar a família, que o cara obrigou ele a matar a família. E daí ele conta que essa pessoa da máfia fez isso com ele, né? Na verdade, fez ele assassinar a família toda.
e depois pediu para ele descartar ali um lençol ensanguentado onde ele tinha envolvido a arma num bueiro e que a arma mesmo tinha sido descartada num córrego. Quando a polícia começou a confrontar ele mais e mais, não demorou muito e o Ronald confessou, né, realmente que não tinha ninguém da máfia que tinha feito tudo aquilo com a família. Então ele veio com esta versão de agora, né, que ele simplesmente pegou a arma dele, primeiro foi pro quarto dos pais, atirou no pai, depois atirou na mãe. E antes até ele falou que ficou observando o pai e a mãe dormindo antes de começar a atirar. Ele disse que atirou no pai 2 vezes e que a mãe começou meio que a acordar e ele atirou nela uma vez. Depois ele foi pro quarto do irmão dele, do Mark, que ficava junto com o quarto do John. Ele atira nos dois. Ele falou que o Mark morreu na hora, mas o John parece que ele escutava que ele ainda tava um pouco gemendo, né? Mas logo ele morre. Então ele vai pro quarto da Allison, faz a mesma coisa com ela, chega e atira, diz que não teve nenhuma reação, e depois ele vai pro quarto da Dawn e ele faz a mesma coisa com ela. Depois ele pegou todas as provas que ele achou que ele tinha que descartar dentro de uma fronha e realmente ele jogou num bueiro e a arma num córrego. Não é bem um córrego, né, gente? É tipo um lago, assim, sabe? Esse local ali, Amityville, tem vários desse tipo de lago. Inclusive, atrás da casa tem um lago grande, assim, eles até têm uma espécie de deck ali onde eles deixam os barcos, porque é um bairro bem rico, né? Inclusive a casa, já falando da casa de novo, né? Eu não consegui as imagens do Google Maps, mas se vocês procurarem aqui no YouTube, pessoas vão lá visitar a casa pelo lado de fora, vocês conseguem ver como a casa tá hoje em dia. Vou colocar aqui fotos, acho que fotos eu consigo encontrar, né? De como a casa tá hoje em dia. Então essa casa, ela tinha esse lago na parte de trás, tinha uma casa meio que de barcos ali, e era uma casa, né, é uma casa ainda muito grande, muito chique, muito de uma classe alta realmente. Hoje ela tá um pouco diferente, aquelas janelas bem específicas da casa, né, que é aquela cara de casa de Amityville, não tá mais assim, elas modificaram. Bom, quando o Ronald descreveu tudo isso, ele falou a famosa frase dele, que em todos os lugares que você vai ouvir sobre esse caso, você vai ler essa frase, que é: uma vez que eu comecei, eu não podia mais parar. Foi tudo muito rápido. Mas o Ronald, ele foi para julgamento, né? Ele confessou, então ele pegou um advogado e foi para julgamento. Aqui que entram vários também detalhes, por exemplo, porque eu peguei uma entrevista do Ronald, do Butch, né? Na prisão. Tem essa entrevista, vou deixar nos links aqui. Ele fala muitas coisas, né? Ele fala muitos nomes, ele fala muitos dos porquês. Você vê que ele é uma pessoa realmente que tem muitas histórias. E o cara que tá fazendo essa entrevista, eu acho assim, ele é bem tendencioso para ter vários outros tipos de versão e acreditar muito no que o Butch fala, assim. O que eu acho um pouco perigoso. Apesar do documentário que ele fez, eu achei bem legal. Tem bastante coisas que eu não conhecia. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque se é muito... Às vezes tem pessoas que vão fazer um documentário e elas já têm uma ideia formada. Ela não vai ser imparcial, né? Então, apesar de eu ter pego várias informações desses documentários, desse canal que eu vou colocar aqui embaixo, que é muito bom e tudo mais, mas vocês têm que ter em mente que às vezes pode ser que eles tenham aí uma teoria da conspiração muito louca, né? Então por isso que eu tô trazendo todos os lados para vocês decidirem e a gente conversar aqui. Aí, gente, que começa ladeira abaixo, porque o Butch, ele deu essa versão, que ele fez tudo, que foi só ele, essa foi a primeira versão que ele deu. Só que depois disso, ele nunca mais manteve a mesma versão. Tem várias versões, várias. E tem algumas que fazem a gente pensar por causa de alguns detalhes da cena do crime. O mais importante que a gente tem que comentar aqui primeiro é que, de início, eles começaram a querer colocar um pouquinho a culpa na Dawn. Como se a Dawn tivesse envolvida em tudo isso. Por quê? Primeiro porque o Butch, ele começou a dizer que era ideia da Dawn fazer isso. Que ela que veio com essa ideia de matar os pais para ela poder fugir com o namorado e, né, todo mundo ficar livre. E daí, a partir dessa ideia, existem milhares de versões. Por que tem muita gente que acha que ela estava envolvida? Porque acharam, por exemplo, pólvora na camisola dela. E a camisola dela tinha realmente ali
vestígios de pólvora, que poderia ter sido por causa do tiro que ela levou, mas algumas pessoas dizem que não, porque ela estava coberta. Eu não vou colocar aqui cenas dos corpos, mas é bem fácil de você achar aí no Google para vocês verem mais ou menos como estavam as posições. Mas tem essa versão de que ela tinha resquícios de pólvora na camisola e ela estava coberta. Então, queria dizer que de alguma forma ela foi colocada na cama depois que ela morreu. E por quê, né? Porque como assim ela estava envolvida e ela morreu? Porque aparentemente era pro Butch e ela matarem só o pai, só que a Dawn matou a mãe com uma outra arma que eu já vou explicar mais pra frente. E daí ele disse que a Dawn acabou matando os irmãos e ele teve que matar a Dawn pra ela parar. Essa é uma das versões. Então, aí tem essa versão de que, por exemplo, ele possa ter brigado com ela dentro do quarto e matou ela e ela caiu na cama. O que pra mim não tem muito cabimento, porque se vocês verem as fotos, vocês vão ver que ela tá perfeitamente como se ela estivesse realmente dormindo. Até assim, quando a gente meio que encaixa o edredom, o cobertor meio que embaixo da gente, assim, pra ficar mais fofinho, ela tava desse jeito. Não era como se ela tivesse caído da cama, assim, né? Mas tem muitas pessoas que falam várias coisas, como, por exemplo, ela foi atingida na cabeça e não tinha sangue na cabeceira, a cabeceira dela era branca, e tinha o fato de que a mãe tinha 2 fragmentos de bala na cabeça. Um era do calibre 35 e o outro era de uma arma que eles não conseguiram identificar. Na verdade, assim, eles não conseguiram identificar que era do calibre 35 e que era de qualquer outra arma. Era um fragmento de bala ali que eles não conseguiram identificar, então já tem teorias que falam que era outra arma, que era uma arma que a Dawn tinha usado e era por isso que ela tinha a pólvora nela. É bem confuso, né, gente? Mas ele deu essa versão. Ele chegou a colocar também a culpa na mãe. Ele disse que a mãe tinha tido um surto e começou a matar a família, e ele, pra se defender, matou a mãe. Mas assim, gente, todas essas versões caem naquilo de que os corpos foi provado, na verdade, né, ali nas investigações e autópsia e tal, que ninguém se mexeu na cama, ninguém se mexeu dali. Não tem sangue em nenhum outro lugar da casa, assim. Então, meio que cai por terra. Só que quando a gente tem as pessoas que gostam das teorias de conspiração, muita gente acha que ele pode ter tido tempo de limpar e não investigaram direito, e que todo aquele lance de todo mundo tá de bruços era algo meio que um ritual. E diante desses fatos aí, né, de todo mundo começar daí a jogar esse lado aí do... Ai, todo mundo de bruço, era um ritual e não sei o quê... O advogado do Butch, ele começou a achar que talvez eles tivessem que alegar insanidade do Butch, né? Teve um surto, que ele tem uma doença, alguma coisa assim. E foi aí que ele começou a inventar outras teorias. Ele falou que ele estava assistindo um filme de guerra e ele meio que dormiu no sofá. E daí ele acordou meio que com uma imagem de alguém, uma mulher... E ela tava com as mãos pretas, se eu não me engano, entregando a arma pra ele, falando pra ele fazer aquilo com a família. Então ele começou a introduzir essa história aí de que ele ouvia vozes, de que ele foi obrigado a fazer. E agora vocês já estão ficando mais familiarizados com a história do horror em Amityville. Por quê? Porque foi nesse momento que um casal muito famoso, que são a família Lutz, que foi o George e a Kathy Lutz, que foram as pessoas que foram morar na casa depois. Como que eu não sabia, gente, talvez vocês todos já saibam e eu tô atrasada. Mas essa ideia de declarar insanidade veio junto com uma conversa do advogado, né, do Butch, com esse casal, os Lutz. Eles começaram a conversar e juntos eles começaram a desenvolver aí uma história para que eles pudessem tanto ajudar na defesa do Butch no tribunal, falando que a casa realmente era mal assombrada, então ele poderia ter ouvido vozes, espíritos e tudo mais, quanto ao mesmo tempo enriquecer o George e a Kathy Lutz, porque eles eram um casal que já eram aí interessados nesse meio oculto
e eles já tinham estudado ali esse caso da casa, que tinha morrido 6 pessoas lá. E, gente, a primeira coisa que a gente pensa quando tem alguém que morreu dentro de uma casa é que ela é mal assombrada. Então não foi uma ideia genial do George Lutz. Mas ele começou a pesquisar sobre essa casa e até hoje, gente, eu não quero entrar muito nessa parte porque eu preciso ver mais essa parte do livro, né? Inclusive, eu ainda não li o livro, que é esse aqui, que é por esse Jay Anson. Ele estava pesquisando essa casa e a história dos crimes e tudo mais, e ele foi contactado com esse advogado do Butch para eles juntos criarem essa história de que a casa realmente tinha aí algo a mais, porque eles foram morar lá e eles viram várias coisas e não sei o que, para corroborar com a história de insanidade do Butch, né? Que ele ouvia vozes, que foi alguém, o demônio, espíritos que falaram para ele fazer aquilo. E as pessoas comprarem essa ideia de que realmente a casa que mandou ele fazer aquilo. Então, gente, eu sinto informar para vocês, mas eu acredito que toda a história do Horror em Amityville, vocês acreditam no que vocês quiserem, né? Mas eu, pouco que eu pesquisei aqui nesse começo e vários outros vídeos também, foi tudo uma farsa esse negócio para realmente ganhar dinheiro, sabe? Não tem nem provas de que essa família Lutz realmente morou na casa os 28 dias que eles falam que moraram. E daí aqui também vai envolver o Ed, a Lorraine Warren, que são adorados por muitas pessoas, porque... Ai, gente, eu tô indo já pra outro lado. Eu falei que sem o roteiro eu começo a viajar aqui, né? Mas eu vou continuar aqui, gente. E vamos lá. Porque daí, esse casal, os Lutz, eles tinham contratado um outro paranormal, assim, que fosse lá investigar a casa, ver se tinha alguma coisa. E esse cara, ele falou pra eles assim, olha, eu trabalho dessa forma, eu vou lá investigar, se não tiver nada eu vou falar, se tiver eu vou falar, e tudo a gente publica. Eles publicavam assim uns artigos em todas as investigações que eles faziam, tendo elas o oculto, paranormal ou não. E nisso o George Lutz não gostou disso, porque ele realmente viu que essa pessoa estava indo lá para ver se realmente tinha algo ou não. E quando o George conversou com a Lorraine e o Ed, eles já compraram a ideia da casa mal assombrada, eles já chegaram lá falando que tinha um demônio muito maligno, e eles já chamaram várias pessoas, eles chamam, né, vários médiums lá para ir visitar a casa, eles tiram fotos, e tem aquela foto famosa que diz que tem um menino, que pode ser um fantasma do Mark, né, ou do John, dos meninos mais novos da casa. Então, quando eles viram que o Ed e a Lorraine compraram essa ideia, tanto para provar que tudo aquilo que eles estavam experienciando era verdade, eles poderiam escrever o livro que eles tanto queriam, e também depois disso o Ed e a Lorraine começaram a ficar famosos também. Então, assim, é uma sequência de várias coisas aí que vocês podem acreditar ou não, mas pelo que, assim, gente, sendo bem realista com vocês, pelo tudo que eu li, realmente parece que foi algo que não aconteceu, tá? É dito que esse George Lutz, quando ele disse que foi morar na casa, de início ele falou que eram só alguns barulhos e algumas coisas meio que, assim, a casa meio que estalando, né, e tudo mais. E depois que eles conversaram mais profundamente com esse advogado do Butch, ele começou a dar vários detalhes, por exemplo, sobre a cena do crime, e daí eles começaram a colocar essas ideias da cena do crime também nas histórias mal assombradas, como, por exemplo, o famoso gato que eles falavam que viam na janela, de olhos verdes, que se chamava Red Pig, né, que seria um porco vermelho, que na verdade era um gato que o Butch não gostava, que ia lá na casa, e ele era o gato do vizinho, e ele era preto, e ele ficava na janela, ele ficava no parapeito da janela, e o Butch apelidou esse gato de Red Pig, porque ele não gostava desse gato. Então, os Lutz pegaram essa história e já transformaram de que era um porco que ficava na janela com os olhos vermelhos. Enfim, gente, eu não quero realmente entrar nessa parte, mas tem várias coisinhas que eles falaram que aconteceram que foram originadas dessa conversa que eles tiveram com o advogado do Butch. E todos os detalhes aí da cena. Só vou falar mais uma pra vocês. Quando você vai fazer uma investigação numa casa, você vai passar aquele... Antigamente, eu nem sei se hoje em dia faz isso, mas nessa época eles usaram muito daquele pozinho pra pegar digitais nas portas. E a porta era branca e esse pó, ele era meio acinzentado, meio esverdeado.
E nas fotos, se eu achar, vou colocar aqui, isso parece um mofo. E os Lutz falavam que eles iam pros quartos e tinham vários mofos na parede, não sei o quê. Outra coisa também é que em algumas fotos da investigação, eu não consegui achar essas fotos, mas como já tava um tempo a casa ali suja e tudo mais, né, e sangue nas camas, tinha muita mosca. E daí os Lutz falavam que tinham quartos que eles entravam e tinha muitas moscas saindo da parede. Então entende que foi uma conversa em que um se alimentou do outro. E surgiu o horror em Amityville. Basicamente é isso. Mas se vocês querem que eu traga mais detalhes dessa parte, eu posso fazer um outro vídeo, né? Que daí eu conto a história realmente aqui dos Lutz, a versão deles e a versão das pessoas que acham que realmente foi tudo uma farsa. Voltando pro crime aqui, voltando pro caso que realmente a gente tem provas de que aconteceu. Bom, o julgamento aconteceu e ele foi aí repleto de versões de que ele ouviu vozes, que alguém pediu pra ele fazer, que naquele dia ele tava assistindo um filme de guerra e daí veio essa entidade, entregou a arma e ele já tinha usado algumas drogas e que meio que vozes falaram pra ele fazer aquilo. Mas não adiantou muito porque em 21 de novembro de 75 o Butch foi considerado culpado de 6 acusações de assassinato em segundo grau e condenado a 6 sentenças de prisão perpétua. Eu vou deixar também aqui nesse documentário, tem uma versão que ele fala que aconteceu, assim, e ela é reencenada, né? Então, assim, tenho em mente isso, né? Que é algo bem exagerado do que aconteceu na noite. Em tudo, meio que ele coloca a irmã. Até os últimos dias dele, ele falava que a ideia tinha sido dela e que na noite algo deu errado. Só que daí, nesse algo deu errado, tem várias versões, porque teve vezes que ele colocou 2 amigos juntos. Essa versão ele ficou sustentando durante um tempo, que tem uma pessoa que participou disso e tá livre, que é um amigo dele chamado Og, e o outro era o Bob. Sim, tem várias versões sobre o fato ali na noite, só que nada assim consegue se provar, sabe? Assim, por exemplo, esses amigos que participaram, mas não encontraram nada desses amigos na casa, impressões digital, nem nada. Essa segunda arma que supostamente a irmã pode ter usado na casa com a mãe, né, também nunca foi encontrada. A arma do crime, o rifle 35, foi encontrado porque o próprio Butch falou onde estava, eles conseguiram resgatar essa arma, encontraram, né, e realmente foi a arma usada, exatamente em todas as pessoas da casa. Quero falar com vocês algumas coisas que as pessoas acham estranhos nesse caso todo. Por exemplo, como ninguém escutou tiros naquela noite. É dito que alguns vizinhos falaram que escutaram o cachorro latindo. Então, como eles iriam escutar o cachorro latindo loucamente, porque ele estava preso, mas eles não escutaram mais de 6 tiros, né, de um rifle calibre 35. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem explicar, né? Como que ninguém escutou numa noite silenciosa 6, 7, 8 tiros. Outra coisa que as pessoas acreditam que a Dawn, de alguma forma, estava envolvida ou um outro atirador junto com o Butch. Porque eles acham um pouco incomum ele conseguir ir de quarto em quarto atirando em cada um, como ele descreveu lá naquela primeira versão, e ninguém da cama acabar acordando. Em algumas fontes eu vi que as crianças, elas estavam muito acostumadas com brigas dentro de casa. E se você mora numa família que tá constantemente brigando, constantemente atirando coisa nas paredes e uns nos outros, eu vi, assim, essa pessoa falando que às vezes você escuta e você nem quer saber o que tá acontecendo, porque você acha que vai ser mais uma briga e você simplesmente vai continuar dormindo. Tem a versão que possivelmente se a Dawn participou disso de alguma forma, ela pode ter pedido pra, tipo, ameaçado, na verdade, né, para as crianças ficarem no quarto enquanto o Butch fazia o que ele fazia com os pais. Mas assim, gente, não se encaixa muito pra mim, porque se a Dawn tava envolvida, o que aconteceu pro Butch matar ela, né? Ele disse que é porque o combinado não era matar as crianças, ela acabou matando, e daí pra não ter testemunhas, e ele ficou com raiva e matou ela. Mas tudo bem, foi tudo com uma arma só, então um ficou entregando a arma pro outro, assim, sabe? Não faz muito sentido pra mim. Eles fizeram um teste de barulho, assim, né, de ondas de som e tudo mais com esse rifle dentro da casa sendo disparado, e as pessoas ouviram mais de um quarteirão de distância. Então por que naquela noite ninguém escutou?
isso das pessoas ficarem paradas na cama enquanto o Butch estava atirando, né? Ninguém acordar em nenhum momento, ninguém nem esboçar uma reação de levantar assim, intriga muitas pessoas, mas também foram investigar, por exemplo, se ele não tinha dado algum sedativo, alguma droga para essas pessoas continuarem dormindo e não foi encontrado nada no corpo delas, então realmente elas estavam limpas e dormindo. Então, de novo, por isso que eles acham que pudesse ter mais de um atirador, porque enquanto um tava aqui atirando em 2 quartos, o outro podia estar atirando nos outros 2 quartos. Uma coisa que eu esqueci de falar lá dos eventos, quer dizer, é que eu tô lembrando agora, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar, a questão de que no livro, né, e nos filmes, eles falam que eles veem os fenômenos na casa às 3h15, e isso foi porque o horário da morte ali das pessoas foi mais ou menos esse horário, 3h15 da noite, e foi uma informação que na verdade foi passado também pelo advogado. Ele realmente confirmou isso. Ele realmente confirmou que ele teve essa conversa com os Lutz e que eles decidiram, eles disseram que eles estavam bebendo muitos vinhos nessa noite, eles começaram a ter várias ideias do que falar sobre a casa e do que aquilo poderia acarretar, que os Lutz queriam já realmente fazer, escrever esse livro. E esse escritor que fez o livro aqui, esse Jay Anson, ele deu várias declarações também falando assim que na verdade ele não se preocupava se era verdade ou não, que ele só queria escrever um livro e ele queria ganhar dinheiro com isso. Então, o que eles contavam pra ele, ele escrevia. Ele não foi averiguar nada pra escrever, entendeu? Porque assim, eu não sei se... Quer dizer, gente, depois da minha pesquisa eu acredito que realmente era uma farsa, mas eu não vou deixar de ver os filmes ou ler o livro porque é uma história de terror e eu gosto de histórias de terror. Mas realmente parece que foi algo aí pra ganhar dinheiro mesmo. Uma coisa, assim, que foi questionado foi por que o Butch não falou já de início, assim, quando ele confessou, por que ele já não falou assim, não, a minha irmã tava envolvida, né, a gente queria fazer isso e daí não fez. Não fazia sentido, né, porque a primeira vez que ele confessou, as pessoas tendem a acreditar que foi a vez que ele falou a verdade. Outra coisa que é questionado, por que ele não falou já no início lá pros amigos que tava todo mundo morto na casa, né? Ele só falou assim, me ajudem porque algo aconteceu com os pais. E eu vi num vídeo, gente, num canal que é muito bom, se você tem facilidade para entender o inglês, ou ativa as legendas do YouTube, que o nome do canal é Unsolved No More. Na verdade é um cara, ele é um detetive aposentado, eu acho. Ele comenta os casos, ele não vai tanto te contar o caso, mas ele comenta na perspectiva de um ex-detetive, das coisas que ele fala. E ele diz que essa declaração do Ronald de chegar, né, do Butch, de chegar e falar meus pais morreram, é porque ele não tinha remorso do que ele fez com os pais, mas com os irmãos, sim. Então ele não teve coragem de falar na hora, assim, meus irmãos e tá todo mundo morto. Ele só falou dos pais. Porque na cabeça do Butch, ele tinha muita raiva do pai, pra ele não era problema nenhum falar que o pai, né, que ele tinha matado o pai. E ele tava com muita raiva da mãe, porque a mãe tinha ficado do lado do pai em vários momentos ali recentemente, mesmo sofrendo tanto nas mãos, né, do pai, ela ficou do lado dele. Então isso irritou muito o Butch. Então, gente, tem muitas e muitas versões desse dia, até porque muitas coisas, assim, a gente fica naquela dúvida, e também porque tem toda essa aura aí do horror MTV da casa mal assombrada, que eu acho que acaba atrapalhando também de você ver os fatos. O que eu acho que aconteceu, gente? Eu acho que aconteceu exatamente como ele contou na primeira vez. Eu acho que ele tava usando muita droga naquela noite. Eu acho que possivelmente ele poderia estar acordado à noite, como ele disse, não conseguia dormir. E muita droga, tava assistindo um filme de guerra, né? E, enfim, gente, ele já tinha muita raiva dentro dele, da família. Ele simplesmente pegou e foi matar os pais. E como ele já tinha começado a matar os pais, foi como ele exatamente falou naquela frase que ele já disse de início. Quando eu comecei, eu não podia mais parar. E foi muito rápido. Ele mesmo explica. Ele fala, foi muito rápido. Então eu acho que nem ele entende muito bem como que ele conseguiu fazer tudo isso muito rápido, mas ele fez muito rápido e é simples assim, no meu olhar, entendeu? Eu não consigo ver nada paranormal, eu não acho assim que realmente seja assim algo, eles estavam de bruços, eu acho que é uma coincidência, pode estar dormindo de lado e caiu de bruços. Alguns realmente pareciam que estavam dormindo de bruços, mas outros às vezes, né, estavam de lado e acabam caindo. Eu acho que foi mais simples do que as pessoas acreditam
que aconteceu nesse caso. O Ronald, ele morreu na prisão em 2021 com 69 anos e a causa da morte não foi revelada, né? Ele ia ficar lá mesmo até morrer, e o curioso é que ele ficou muito mais tempo, né, da vida dele na prisão, assim, porque ele foi preso com 23 anos quando aconteceu tudo isso. Vou deixar aqui embaixo, como eu falei, esses links que tem essas entrevistas dele na prisão, mas elas são bem longas e tem bastante, assim, conversa sobre a família dele que era envolvida com a máfia, as desconfianças dele, as coisas com o pai. Tem o documentário que tem a namorada dele falando, que eu disse pra vocês, que vocês têm que tomar um pouco de cuidado com o que ela fala, porque, por exemplo, ela acredita que tem os 2 amigos lá que participaram disso e saíram impunes, ela acredita piamente nisso. Tem uma história aí nesse documentário que eles encontraram uma arma na parte de trás do lago da casa, mas a polícia diz que fez uma perícia nessa arma e não tem nada a ver com crime, então eu também não acredito se aquilo foi plantado lá até pra fazer esse documentário de alguma forma, né? A gente não sabe, porque eles encontraram essa arma sei lá quantas décadas depois, né? E falaram que tinha a ver, que era uma arma que poderia ter sido usada pela Dawn pra matar a mãe, que por isso que tinha aquele fragmento de bala que não conseguiu se provar que era o de 35, e daí já começa uma versão de que poderia ser uma arma 38, que era uma arma que a Dawn tinha, e que possivelmente essa arma que o documentário e as pessoas do documentário acharam no lago. Então, assim, são coisas que a gente não consegue ter 100% de certeza. Eu sei que a gente não pode confiar 100% na investigação da polícia, como eu já trouxe vários casos aqui que a gente fica assim, meu Deus do céu, como que deixaram passar isso. Mas eu acho que nesse caso do Butch, ou Ronald Defoe Jr., é mais simples possível. Ele estava drogado, ele já tinha muita raiva do pai, tava começando a ficar com muita raiva da mãe, né? Tava num surto, começou a fazer, e quando ele viu, ele matou a família inteira. E foi isso. Ele ainda foi trabalhar no dia seguinte, né? Ele tomou banho, ele foi trabalhar pra fingir que tava um dia normal, ele saiu com os amigos no shopping, eu acho que tudo isso aconteceu, saiu com a namorada, resolveu ir pro bar, e chegou nessa hora que ele falou, bom, eu vou ter que ir aqui anunciar que a minha família morreu, né? Como é que eu vou fazer isso? Foi pra casa, fingiu espanto no bar ali, chamou a polícia e tentou enfiar essa história da máfia, né? Eu acho que foi isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado estranho. Quer dizer, obviamente ele deve ter ficado estranho, mas é porque realmente eu não coloquei todas as ideias que eu comecei a assistir. Era muita coisa pra eu colocar no roteiro que eu já tava fazendo, e eu vi que tem muita coisa que eu coloquei no roteiro que depois da pesquisa que eu fiz eu já não concordava mais tanto, então ficou uma bagunça, e eu resolvi vir conversar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem as ideias de vocês aqui embaixo. Vocês acreditam nessa história aqui? Vocês acham realmente que a casa é mal assombrada? Eu já não acredito mais. Mas eu vou ler esse livro. Esse livro eu ganhei. Eu ainda não li o livro. Eu já assisti os filmes e tudo mais. Mais de um filme, né? São vários. Acho que tem 9 filmes. Eu assisti acho que 1 ou 2. É uma história interessante. É aquela história clássica de casa mal assombrada e enfim, né? Mas eu realmente acho que foi uma coisa feita pra ganhar dinheiro. Até porque, gente, um detalhe. As pessoas que foram morar lá, já tiveram acho que 2, 3, 4 famílias que foram morar lá depois do acontecido com essa família, eles nunca presenciaram nada, nem barulhos, a casa sempre foi um silêncio. Só que daí o que acontece? As pessoas falam que é porque o Ed e a Lorraine, eles exorcizaram a casa, então não tinha mais espíritos. Então as pessoas que foram morar depois estavam tranquilas, né? É complicado, porque se a gente começa a duvidar também dessa história, no qual eu duvido, a gente começa a duvidar também de todas as outras histórias do Ed e da Lorraine, inclusive histórias que eu já contei no meu outro canal, né, Annabelle, Conjuring, né, ou Invocação do Mal, enfim, já a gente começa a ficar meio assim. Mas, gente, são histórias de terror, a gente pode acreditar ou não, mas nesse caso influenciou, né, na verdade tentou influenciar o julgamento de um crime real que aconteceu, por isso que eu achei interessante trazer. De novo, muito obrigada por assistir até aqui. Ai, tomara que não fique tão chato esse vídeo. Eu espero realmente que vocês gostem, mas se vocês não gostarem, tudo bem, gente. Vamos continuar com os nossos vídeos normais, mas é que eu não queria deixar aqui essa semana sem 2 vídeos. Então, tá acabando a nosso especial de Halloween. O próximo vídeo sai dia 31, que é o Halloween, e depois a gente volta aí com um vídeo por semana de casos. Pode ser que tenha outros tipos de vídeo no meio desses aí de casos. Muito obrigada de novo por apoiar aqui o canal. A gente tá chegando quase a 3.000 inscritos.
Até o próximo vídeo. E é isso. Nossa, falei bastante.